Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e nessa série de vídeos a gente vai conversar sobre o React. A gente vai falar sobre todos os aspectos que envolvem essa biblioteca que anda tão em alta no mercado atualmente. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui explicando para você ponto por ponto, tá? Então o que vem funcionando bem aí no React e por que ele está tão em alta no mercado. Mas é uma série um pouquinho diferente, tá? A gente não vai colocar a mão na massa especificamente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos que são bastante importantes, que fique claro para você realmente tomar a decisão de escolher React, tá? E de utilizar React no seu dia a dia aí. E o primeiro ponto, o que é React? O React é uma biblioteca criada pelo Facebook, aí junto com o Instagram, né? Então o Facebook é dono do Instagram. E o que acontece? Ele é uma biblioteca somente de view, tá? Então, ou de UI, de User Interface. Então, basicamente, React a gente consegue construir telas, tá? A grosso modo assim, a gente consegue construir somente telas. Mas por que ele é tão legal, tá? A gente constrói telas de uma forma declarativa. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente declara como que a nossa tela vai reagir a um estado ou a dados. Então, se eu tenho uma variável com o número, um contador 10, eu posso falar como que esse contador vai ser mostrado na tela. Simplesmente isso, tá? Então ele reage a um valor, ao dado que a gente tem ali. Ou ao estado, como é comum a gente dizer em React. Uma outra característica importante aí do React é que ele é baseado em componentes. Então a gente consegue pegar esse pedacinho de interface que a gente criou declarativamente, que reage a um pedacinho de dado, né, vamos dizer assim, a uma parte de um dado ali, e a gente consegue ir juntando isso para construir uma aplicação maior. Então, por exemplo, a gente pode ter um componente que reflete a lista de clientes, tá? Então, um componente que tem a listagem de clientes toda. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um outro componente que simplesmente reflete uma linha ali naquele cliente, tá? Então, a gente tem os dados ali dos clientes totais, que são a lista de dados, e a gente tem um outro componente que simplesmente vai renderizar para a gente aquela parte aonde vai ter o detalhe do cliente, por exemplo. Então a gente consegue, juntando componentes, criar uma interface maior. Então, juntando partes menores, a gente consegue compor uma interface mais elaborada. Da parte declarativa, o que é legal? A forma como é construída. Então, se a gente faz uma interface que reage, e até por isso que vem o nome React, ela reage a uma alteração ali daquela variável, daquele dado, daquele estado, por que isso é tão legal? Porque se eu quiser testar esse componente, como é que eu faço? Eu coloco os dados ali e simplesmente vejo se ele reage da maneira correta. Então eu não preciso ficar checando se foi renderizado na tela ou não. Basta simplesmente saber se ele reagiu da maneira correta. Então isso traz muita qualidade para o código. E também é mais fácil da gente lidar com a parte de depuração, porque simplesmente a gente tem que ver como que os dados estão sendo montados. Uma outra vantagem é que é tudo JavaScript. Então fica mais fácil também aí da gente manipular, testar e etc, porque é tudo JavaScript, né? Então isso é bastante bacana. E a outra característica que também é muito importante, depois que você aprende o ecossistema, aprende como que funciona a base do React, você consegue utilizar esse conhecimento em outros lugares. Então você consegue fazer React para web, React Native para dispositivos móveis, React VR para realidade virtual, React Windows para aplicação Windows. Você pode construir aplicações em Electron e fazer aplicações para desktop, tá? Então, várias aplicações hoje no mercado utilizam essa técnica, tá? Então, pegam o Electron, que é um browser, e criam com o React a aplicação dentro dela. Então, assim, é uma escolha bastante interessante porque você consegue aprender os conceitos e tudo mais e utilizar em praticamente qualquer lugar.